Alô, você ligado no Rio Mafra Mix, mais uma rodada de entrevistas com candidatos a prefeito de Rio Negro, Mafra, Itaiópolis e Campo do Tenente. E hoje eu recebo o professor Christian Neus, ele que concorre à prefeitura de Rio Negro pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, chapa pura, que tem como vice a professora Elisângela. Seja bem-vindo, candidato. E eu começo perguntando quem é o professor Christian e por que ele quer ser prefeito de Rio Negro. Então, obrigado, Robson, obrigado pelo convite para todos. Eu sou professor, na realidade, de biologia, tá? Estudei na Federal de Santa Catarina, morei e nasci aqui em Rio Negro, já tenho 50 anos de idade, sempre atuei nessa área ambiental, na área de educação, só que nos últimos tempos, assim, a gente sempre quis reivindicar algo a mais para a população. Não é para mim mesmo, não é para as pessoas que estão ao nosso redor, assim, próximos, mas é para a população como um todo. A gente sempre teve as ideias do partido, que é algo para trabalho, para social, voltadas para a nossa cabeça também. Então a gente sempre pensou em ajudar os outros. E como que eu podia ajudar? A gente disponibilizou nosso nome, foi um convite da professora Elisângela, tá? Não foi uma coisa que eu tive a ideia. A professora Elisângela teve um dia, ela teve a ideia, vamos fazer uma chapa pura do PT. Então ela convidou a minha pessoa e a gente colocou essa proposta para o pessoal da diretoria, foi aceita e dali surgiu a ideia de ter uma candidatura à prefeitura. Na sua visão, de forma breve, qual é o principal acerto da atual gestão do professor James e o principal erro? Principal acerto, vamos pensar assim, o professor James é uma pessoa que eu considero muito, sim, eu acho uma pessoa boa. Ele tem muitos acertos, assim, que ele é uma pessoa que não briga com ninguém. Esse é um acerto que ele tem. Eu gosto disso. Já o principal erro foi a própria briga que ele acabou fazendo com o professor Alessandro. Eu acho que essa briga, assim, estragou o final da gestão dele. E outro problema que eu vejo grande é quando você tem um grande número de partidos, você tem que colocar várias dessas pessoas dentro da prefeitura, você acaba colocando pessoas que você, às vezes, não confia muito, e isso talvez estragou um pouco a gestão dele. Tá certo. O candidato é melhorar a educação, melhorar a saúde, atrair empresas, são, de certa forma, as propostas mais comuns Sim. entre os candidatos. Mas hoje o principal desafio é um equilíbrio. Você traz mais empresas, você gera empregos, você precisa gerar moradia, saúde, educação e uma série de fatores e equilibrar esse ecossistema, que a cidade fique boa para quem mora, atrativa para quem quer investir e acolhedora para quem está chegando. Como equilibrar esse ecossistema? Esse ecossistema, assim, em relação a emprego, moradia, saúde, transporte e todo o geral que a gente tem que ver numa prefeitura, você tem que ter tudo isso ao mesmo tempo. Como que você faz isso? A única maneira de você ter isso é primeiro gerando emprego na cidade. Se você não tiver emprego na cidade, a nossa cidade vai acabar se tornando uma cidade de idosos, aposentados, ou uma cidade dormitório que vai fazer com que as pessoas trabalhem em outras cidades e venham apenas dormir aqui. Só que a gente precisa gerar receita e renda. Então a gente precisa gerar empregos através de indústrias e precisa de emprego também no comércio. A gente não pode deixar uma indústria grande como a Souza Cruz fechar assim do nada, ou um comércio como o supermercado Belém, que fechou também na nossa cidade. A gente precisa atrair mais comércio e indústrias. Às vezes não precisa ser uma indústria poluidora, pode ser uma indústria tecnológica. Se a gente trouxer isso para cá, a gente consegue fazer com que a cidade tenha mais empregos, tenha uma gestão melhor e tenha dinheiro para pagar daí educação e saúde e segurança pública, que vem do Estado, segurança pública, mas os outros são bancados pela prefeitura. E a gente precisa ter esse orçamento em dia. E se a gente não tiver equilíbrio nisso, a gente vai ter uma perda grande e vai ter problema. Candidato, Rio Negro visivelmente tem um problema social, com dezenas de moradores de rua, gente pedindo esmola, gente bebendo em praça pública aqui atrás. Sim. A gente assiste meio de camarote essa situação. Pela lei, nada disso é crime, o direito de ir e vir. Mas é uma das situações hoje que mais causam desconforto em mulheres, em crianças e nos próprios comerciantes. Como resolver esse problema? Então, o problema da assistência social, que é o que a gente está falando, assim, esse problema social que é uso de drogas nas ruas, uso de bebida alcoólica na rua,
e também problemas de assédio com mulheres, que acontece muito, nós pensamos muito na área de mulheres e também, junto com a assistência social, a gente tem que dar uma maneira apropriada para que essas pessoas tenham, com dignidade, uma moradia, um emprego. A gente tem que retirar eles da rua e usando a educação também. A gente tem que usar ONGs, tem que usar a própria prefeitura, através da ação social, para tirar essas pessoas, verificar quem são, dar um destino adequado. A gente não pode pegar, e que nem algumas cidades fazem, mandam para outras cidades, a gente não pode jogar o problema para outras cidades, a gente tem que resolver aqui, tem que ver algum local para elas poderem dormir, para poderem comer. Aqui na nossa cidade ainda é pouco, mas já existe, eu vejo isso. Sempre quando eu ando pela cidade eu estou vendo esses moradores de rua. E eles bebendo, porque não tem como ter uma perspectiva de vida. Então a gente vai ter que dar essa perspectiva através da educação social, que a gente vai ter que fazer, e também através da própria Secretaria de Ação Social, para retirar essas pessoas dali e dar uma vida digna para elas. Candidato, os desafios da gestão de uma cidade vão desde os mais simples, empedrar estradas, até o mais complexo hoje, a educação, que precisa ser aliada à tecnologia. Né, de alguns anos para cá, a tecnologia dentro da sala de aula tomou uma proporção muito grande, inclusive a chegada da inteligência artificial. Como o senhor elaborou o seu plano de governo, considerando esses fatores simples até o mais tecnológico, para elaborar um plano de governo atual? Então, o plano de governo atual, ele foi elaborado através de vários cursos, tá? Não foi uma coisa que eu me preparei de repente, assim. A gente teve que fazer vários cursos, o próprio partido ele disponibiliza esses cursos. A gente faz os cursos e verifica quais os problemas principais da cidade. Esses problemas foram trazidos através de entrevistas com as pessoas. Eu digo que colocar pedra na rua não é tão simples assim, porque é algo também que exige tecnologia e existe inteligência para você sempre ter, mas você tem que pegar e colocar tudo num plano de governo, desde algo que parece que é mais simples até o que é mais complexo, elaborar aquilo numa sequência e saber se você vai ter dinheiro para pagar tudo aquilo lá, da onde vem esse dinheiro e se aquilo vai se sustentar. A gente tem, através do governo federal, várias ações para poder conseguir valores para cá. E um dos mais importantes é através de projetos. Existem muitos projetos através do governo estadual, federal, bancos particulares, ONGs, que estão distribuindo dinheiro para várias ações que nós podemos captar e geralmente não são captados. E a gente pegou e colocou. Inclusive a gente vai fazer uma central de projetos para não perder mais dinheiro através desses valores disponibilizados. Mas o plano de governo não foi uma coisa simples de fazer. E a gente teve que fazer aos poucos, mas com pensamento. Como eu sou da área de educação, não é uma coisa difícil para mim. Tá? Você consegue escrever e elaborar uma proposta que tem um início, um meio e um fim, interligando todas as áreas. No início da campanha, os primeiros 3, 4 dias de campanha, ali no final de semana, após liberado o período eleitoral, a gente viu alguns candidatos entre si se atacando, ataques pessoais e utilizando o PT, o Partido dos Trabalhadores, como algo ruim, atribuindo à militância do PT algo ruim entre eles, que nem fazem parte de forma oficial do partido. Aquele final de semana foi um final de semana que chamou a atenção isso. Como que o senhor de fora viu essa situação e como que o PT, de uma forma em geral, se posiciona diante disso? Na realidade, a nossa primeira ideia em fazer a campanha foi uma campanha propositiva, através de propostas. Então a gente, já dentro do próprio diretório aqui da cidade, dentro da minha vice, a professora Elisângela, os vereadores, o presidente do partido, nós decidimos que nós não íamos atacar ninguém, porque não é assim que você faz propostas, tá? E você pega e faz, através de propostas, você consegue combater o que os outros estão indo contra você. Então você não precisa atacar ninguém diretamente e nem indiretamente. Então, nós não gostamos de nenhuma dessas ações feitas por nenhum desses candidatos. Só que a nossa conversa é através do presidente do partido, que conversa com eles diretamente para ver o que aconteceu. Nós nunca vamos fazer isso, nunca. O nosso partido, ele sempre tem uma rejeição, através de fake news e outros problemas, que sempre gerou esse
problema geral que a gente está agora nessa polarização política. Nós tentamos não polarizar aqui na cidade, porque não é a nossa ideia. A nossa ideia é arrumar a nossa cidade de Rio Negro. Então, a gente não vai responder nenhum ataque, a gente vai falar diretamente com o candidato que atacou, qualquer outro problema, e sempre estamos fazendo uma campanha através de propostas. Vai ser assim, e o meu pensamento é, óbvio que a gente fica muito triste com isso, porque a gente pensa que são pessoas muito inteligentes que estão concorrendo à prefeitura. Então a gente pensa que eles devem ter ideias para a população e não ficar discutindo picuinhas à toa. Para a gente encerrar, candidato, em 2 minutos, qual o recado que o senhor deixa para quem está nos assistindo e para o eleitor rionegrense, por que votar no professor Christian e na professora Elisângela? Bom, por que votar na gente? Nós somos algo diferente. Nós somos uma mudança. Sempre tivemos o mesmo grupo político ou pessoas ligadas a esse grupo político na nossa cidade. Eles, eleição atrás de eleição, sempre foram os mesmos. Um foi prefeito, o outro foi vice, foi secretário, foi vereador, sempre estiveram lá. Nós nunca tivemos nenhum cargo político. A gente sempre esteve do lado de fora, observando tudo. Então, o que acontece? A gente nunca vê uma mudança na nossa cidade. A gente prefere que a cidade seja algo mais. A gente vê a Mafra evoluindo, a gente vê outras cidades evoluindo e a gente quer que Rio Negro também evolua. Eu sou rionegrense, eu tenho orgulho de ter nascido aqui. Eu quero que a nossa cidade seja cada vez maior, que atraia empregos, que tenha uma população feliz, com saúde funcionando, com educação sendo a melhor do IDEB, cada vez melhor no IDEB. A gente pensa nisso, tá? No povo. E o povo, para isso, ele tem que ter emprego, tem que ter casa, tem que ter habitação, tem que ter comida, tem que ter transporte que funciona. Não pode ter um trânsito ruim do jeito que a gente tem. Quem usa o trânsito sabe o que é ficar aqui nos horários de pico no engarrafamento. Ou na BR, às vezes, ali, como é perigoso. A gente tem acidentes de trânsito por causa disso e outros problemas. A gente também precisa de uma saúde em que a pessoa não fique esperando 3, 4 meses para ser atendida. A gente precisa que seja algo célere e muito rápido. A gente precisa que seja para ontem, porque a saúde, quando a pessoa tem problema, ela precisa ser atendida. E na educação, a gente precisa que os professores sejam valorizados. Já que o IDEB está tão alto, vamos valorizar eles, vamos lá fazer um plano de carreira para todos os funcionários, vamos fazer com que a prefeitura cresça e cresça a nossa cidade também, e que a gente comece a aparecer para o Paraná e para o Brasil como uma cidade cada vez melhor. Já que a gente tem uma prefeitura que é considerada uma das mais bonitas do Brasil, vamos trazer pessoas para cá para verem isso e verem que a gestão também está sendo boa, transparente e que faça funcionar cada vez melhor para a população e para o povo, para a gente prosperar e cada vez ficar mais unidos para reconstruir. Tá certo, candidato. Agradeço a sua participação, essa troca de ideias, essas informações que a gente levou para os nossos espectadores. E a gente segue aqui no Rio Mafra Mix ao longo da semana, recebendo outros candidatos a prefeito de Rio Negro, Mafra, Campo do Tenente, Itaiópolis, numa cobertura geral das eleições de 2024. Muito obrigado. Obrigado.